parece que finalmente os brasileiros vão sair de Gaza entre amanhã ou sábado. É bem provável que saiam amanhã. Parece também, a minha leitura, né, eu posso estar equivocado, mas depois do encontro do Bolsonaro com o embaixador de Israel, naquela cena patética, né, onde um ex-presidente, cujo grupo destruiu o parlamento onde eles estavam conversando, quer dizer, Bolsonaro retorna, né, ao Congresso Nacional que o pessoal dele destruiu e teve que ser reconstruído, né? E senta ali do lado do embaixador de Israel, que deveria estar sentado ao lado de algum diplomata brasileiro para negociar a saída dos brasileiros. Criou um tremendo de um mal-estar, para dizer o mínimo, né? E no mesmo dia, uma operação da Polícia Federal, né, vazada para a imprensa corporativa, dando conta de que a Polícia Federal estava investigando a provável ação do Hezbollah no Brasil, com participação de alguns brasileiros. Isso tudo vem à tona no mesmo dia e o Netanyahu pega e comenta essa ação, essa investigação, já dando o nome de quem está envolvido, o país que está envolvido, ou seja, está tudo resolvido, ele já sabia tudo. Né? Então, a Polícia Federal ficou vendida. Parecia o seguinte, olha, o que vocês estão fazendo? O primeiro-ministro de Israel já disse que sabe quem é o país que está envolvido, quem está pagando e quem são essas pessoas. Ou seja, ficou uma situação constrangedora e me passou muito a impressão, Reginaldo, eu me lembro bem que eu te fiz essa pergunta há uns 15 dias atrás, ou talvez 10, não me lembro direito, sobre esses reféns, se você via expectativa, você falou de jeito nenhum, eles não vão soltar. Né? E agora eu tenho quase que a convicção que a relação de amizade da família Bolsonaro com a extrema-direita de Israel, principalmente com as pessoas no entorno do Netanyahu, e talvez até o próprio, tenha dificultado, talvez, a liberação desses brasileiros para criar um problema para o Lula. Mas a situação, o constrangimento e a questão diplomática, eu acho que empurrou a questão para ser solucionada logo, porque ficou muito ruim para Israel. Acho que você expôs aí muito bem. E, em primeiro lugar, é torcer mesmo que esses... Eu ainda não acredito. Tudo bem, você tem mais fé que eu. Porque eu não acredito em Estado de Israel. Não acredito em Netanyahu. Isso já deu mostras bastante concretas para a gente não acreditar no que eles dizem, do que eles fazem. Mas tomara que sim. E torço também para que isso seja válido para outras pessoas que estão lá naquele martírio, porque é um massacre cada vez. Eu acho que se a nossa entrevista aqui durar 30 minutos, vão ser 3 crianças mortas, que é a média de uma criança por 10 minutos. Né? Então, é lógico que a gente torce pelos brasileiros, mas a gente, como um princípio de humanidade, não importa a nacionalidade, a gente quer que todos estejam livres. Bom, aí é genocida com genocida, Bolsonaro e Netanyahu. Eu, francamente, não me surpreendo com isso. Me surpreendo com o que você falou dos filhos do Bolsonaro, porque até antes das eleições, eles transitavam bastante para Israel. Tem o caso aí do Carluxo, com aquele sistema Pegasus. Quer dizer, nós vamos ficar aqui um tempão para mostrar essa relação que eu diria, a família vamos dizer, é um elo, mas é uma questão política. É a extrema-direita. A extrema-direita israelense, a extrema-direita no Brasil e a extrema-direita norte-americana. Esse triângulo está estabelecido há muito tempo. E eles não vão ficar quietos. Aí é que está. Então, isso daí já era esperado. Quer dizer, esse embaixador, a gente já sabia do histórico dele com o Bolsonaro, ele deu uma declaração completamente estapafúrdia contra o PT, quer dizer, que é do presidente Lula, a Gleisi respondeu, mas ficou a Gleisi. Então, eu estou muito assustado com o governo brasileiro, deixar chegar nisso. Não poderia ter deixado chegar nisso. Porque se chama a atenção desse embaixador, ele já estaria avisado do que aconteceu ontem. E acontecendo, repetindo, já que ele estaria avisado, se ele não foi dissuadido, era expulsar ele do país, como deve ser feito agora. Não tem o que falar. É o que você falou aí. Isso é trama de golpe. Quer dizer, quer levantar o Bolsonaro aqui, fazendo triangulação ainda com a Mossad e o primeiro-ministro de Israel. Uma coisa de louco isso. Não tem como manter relações com um país desse. O professor, professor, só um dado que exatamente nessa linha. Eu tenho informação, assim, o governo não pressionou de maneira mais dura até que se consume o resgate dos brasileiros que estão em Gaza. Feito isso, o embaixador será convocado ao Itamaraty, né, para apresentar a defesa
dele a esse ato estúpido que ele cometeu. E veja bem, não foi num dia qualquer, foi no dia em que o Bolsonaro foi ao Senado para fazer uma gestão contra a emenda constitucional, né, de reforma, né, tributária, e perdeu, né, também nisso. Mas o Itamaraty fará essa gestão, que é uma questão de governo, como você está falando aí, é a punição. Esse embaixador, ele está com os dias contados no Brasil, mas não deveria nem ter continuado como embaixador nesse primeiro ano de governo pelas relações umbilicais e comerciais que ele estabeleceu com o bolsonarismo. Isso é chantagem. Isso é chantagem. Chantagem feita por um Estado. Isso é grave. Como é que você pode aceitar isso? Colocar a vida de 30 pessoas em jogo fazendo chantagem. Pelo amor de Deus. Eu vou lembrar aqui o episódio, 2014. Eu até comentei com o Florestan. Em 2014, Gaza estava sendo bombardeado, tinha 800 mortos. Nós estamos na cifra de 10 mil. O Marco Aurélio, que era assessor, declarou que estava em processo um genocídio. Foi criticado por Israel, não sei o quê, deu um celeiro. O que a Dilma fez? Chamou o embaixador brasileiro. E tinha brasileiro lá em Gaza. A Dilma não aceitou naquela circunstância. Então, eu acho que é um outro tema aqui, eu acho que está faltando, já falei várias outras vezes, não é só aqui, assessor não pode ser o Celso Amorim. O Celso Amorim é o melhor ministro de Relações Exteriores do Brasil da história, um dos melhores do mundo. Mas ele é diplomata. Assessor internacional tem que ser um cara de política. Eu estou repetindo aqui o que o Lula falou. O Lula, no velório do Marco Aurélio, eu gostava muito, era amigo dele, o Lula disse, o Celso é fantástico no gabinete, é a dupla. E o Marco Aurélio é o político de rua. Está faltando isso, de rua nesse sentido. Tem o feeling, tem essas articulações políticas.